algumas informações a vocês. Primeiro, em relação à atividade, eu coloquei algumas informações no chat do grupo. Segundo, eu peço a vocês que tenham cuidado com a questão do microfone. Eu creio que alguns de vocês estão utilizando ou estão participando de outra atividade e isso está ecoando e atrapalhando a atividade. Então, eu peço a vocês que somente quando vierem a falar, por gentileza, ativar o modo para comunicação. Terceira coisa, sobre a certificação. No final, eu estarei liberando cerca de 30 minutos ou algo assim, a lista para vocês poderem assinar. Eu peço que vocês tenham máximo cautela na hora de enviar a informação e questão também do tempo, por causa do que vai ter um certo limite para aceitar respostas. Vocês têm alguma dúvida ou algo assim que vocês queiram se informar ou tirar agora? Professor, acho que a gente pode começar já. Vocês concordam? Sim. Então, tá bom, então. Vamos começar, então. Tá bom. Em primeiro lugar, boa tarde. Queria agradecer a participação de todos nesse novo desafio de fazer essa fala online. Eu estou olhando a minha tela de computador, o que eu estou compartilhando com vocês, então eu não estou tendo nenhum tipo de contato. Enquanto isso, acho que a Márcia pode, não sei se é o momento de pergunta, mas se alguém fizer algum tipo de comentário no chat, acho que a Márcia pode ir nessa parte, nesse momento em que eu for falando, interagindo com vocês. Meu nome é Aitel, né? Sou professor de Cefet. Não consigo visualizar agora aqui as pessoas que estão participando, mas com certeza tenho muitos alunos meus. Agradeço a participação de vocês. E essa minha fala, junto com a Márcia, na verdade é uma continuação do que a gente fez na semana de extensão do último ano, em falas separadas. Eu fiz a minha fala sobre a parte da prova de linguagens, né, com destaque para a língua portuguesa, e a Márcia fez a fala dela sobre ensino de redação, sobre a redação do Enem, né, como um foco na intertextualidade, e esse ano a gente resolveu juntar. Então, eu incluí a prova do último ano do Enem, mas quem participou da minha fala do ano passado vai ver, na verdade, uma continuação, né? Enfim, eu vou, inclusive, retomar a maioria dos aspectos. O título que a gente resolveu colocar em conjunto, né, um título até jocoso, foi Língua Portuguesa e Produção Textual no Enem, o que você precisa para arrasar. Na verdade, é um título que tende a ser argumentativo para tentar atrair a atenção dos alunos, ainda mais no momento desse em que há tantos estímulos, né, em tantos compromissos na modalidade remota de ensino. Aí eu vou já passar para os objetivos. Eu tento me colocar no lugar de um aluno nosso que está se preparando para o Enem, e às vezes no lugar de um aluno que não está fazendo nenhum cursinho preparatório, né? Que inclusive foi um pouquinho da minha trajetória como, na época, vestibulando, né? Em que acabou que eu não tive acesso a esses cursos modelares de preparação. Eu acabei conseguindo outras formas de preparação, e então eu tinha que buscar, eu acabava pesquisando tudo muito sozinho. E talvez já com a minha vontade de seguir na área de letras, eu era um pouco desconfiado até em relação ao que me passavam nas aulas, né, que eu acabei tendo acesso nessa minha preparação, mesmo que não uma preparação tão regular como todo mundo fazia o ano inteiro. Então, o que eu pergunto hoje, na verdade, é o que eu me perguntava quando eu era aluno, né, prestes a fazer vestibular. A primeira pergunta, né, que vai guiar o meu objetivo nesse trabalho, ainda se cobra conteúdo gramatical no Enem? Né? Então, conteúdo gramatical aqui, eu estou me referindo
aquela abordagem tradicional que a gente tem na escola e, sobretudo, quanto ao uso de termos que a gente usa na classificação gramatical, né? Alguém já deve ter ouvido falar na escola da NGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira, que é o conjunto de termos que a gente usa para falar sobre estudos gramaticais na escola. Então, a gente tem sujeito, predicado, né? Objeto direto, adjetivo, pronome, prefixo, sufixo, composição, justaposição. Então, todo aquele rol, né, de nomes, né, de uma nomenclatura científica para se falar de língua portuguesa, tudo isso está incluído nessa pergunta. Então, a minha pergunta principal ainda se cobra conteúdo gramatical no Enem? A segunda, derivada dessa, se sim, quais os conteúdos gramaticais mais cobrados? Né? Então, na verdade, a minha fala, eu não vou ficar aqui esmiuçando provas do Enem. Eu vou, na verdade, expor essa minha pesquisa com essas provas. Mas eu quero chegar à resposta a essas perguntas, né? Sobretudo, essa segunda, né? Se eu estivesse estudando, eu teria muito essa preocupação, inclusive frente à grande quantidade de conteúdo que vocês devem ter para estudar, focar o olhar de vocês para algo mais específico. Então, qual é o conteúdo, ou quais os conteúdos da parte gramatical que estão mais presentes nessas questões? E, por fim, o que eu acho mais importante, porque eu sempre acreditei que essa parte gramatical ainda se faz presente na prova, então eu coloquei essa primeira pergunta mesmo como protocolar, porque, na verdade, o que eu quero saber é como tais conteúdos gramaticais são cobrados, né? Só um comentário antes de avançar na minha fala, de que a gente sabe que no Enem não há uma prova, só uma prova específica de língua portuguesa. Na verdade, a gente tem uma prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, que inclui língua estrangeira, né? Acho que são 5 questões que você escolhe, ou de espanhol ou de inglês, e 40 questões que vão envolver o que a gente chama na escola de língua portuguesa, de educação física, porque trabalha também com a noção do corpo, né? Com a noção usa muito a ideia da manifestação corporal, artes, né? Literatura, então cinema, então todas essas áreas que tem que são tipos de linguagem, de manifestação artística, tudo isso faz parte dessa prova de linguagens. Então, por isso, essa minha dúvida como professor de português e como alguém que gosta de ensinar essa parte mais também da língua como sistema, enfim, gosta de dar aula, entre aspas, de gramática, seria o chamado gramatiqueiro, né? Essa pergunta, frente a essa prova tão múltipla, né, tão diversificada, com tantos tipos e gêneros de textos diferentes, com tantas linguagens, essa é uma pergunta que eu faria, até porque a gente sabe, né, o Cefet é um pouco uma ilha frente a outras escolas, que é uma escola que ainda tem uma boa condição de trabalho e os professores são pesquisadores, mas a gente sabe que muitas escolas, né, focam ainda as aulas, né, o conteúdo, muito nessa parte gramatical mesmo. Então, essa pergunta em relação a qual espaço que esse conteúdo gramatical ocupa, e se ocupa, e como ocupa no Enem, eu acho que são perguntas importantes de serem respondidas para esse aluno que está nessa fase de preparação. Eu vou mostrar questões também da prova, porque eu acho isso importante, mas, na verdade, o objetivo é chegar no final tendo noção desse espaço ocupado por esse conteúdo gramatical e o conteúdo, ou os conteúdos dessa abordagem da nomenclatura, né? Quais as categorias gramaticais mais presentes nessa prova. E existe, já vou antecipar a resposta, é uma vitória de lavada, né? Um tópico muito específico da parte de língua portuguesa ganha um destaque absurdo frente aos outros conteúdos. Aliás, quebrou minha expectativa, porque eu achava que não iria muito por esse caminho. Então, o estudo da gramática na escola, eu acho que quem está aqui ouvindo talvez tenha aquelas pessoas que, em certeza, a gente tem muito isso, a Márcia poderia até confirmar para mim, que a gente fica, quando a gente trabalha muito texto, o ensino da literatura, abordagens textuais da coesão, estudando coerência, sempre tem algum aluno, ainda mais no primeiro ano, perguntando cadê a gramática, né? Então, dentro de vocês deve ter esse perfil de aluno, que tem esse fanatismo, digamos assim, pela expectativa do que seria esse ensino de língua na escola, né? Então, a gente vai falar basicamente, quando
quando se refere ao estudo de gramática, de morfologia e de sintaxe. Então, tem a parte de fonética, né, que a gente acaba não estudando muito. Quem é do primeiro, quem estudou no Cefet teve isso no primeiro ano um pouco. E a semântica, que perpassa tudo, né, que é o objetivo da língua, é a construção de sentido. Então, basicamente, a gente se refere, quando fala de estudos de gramática na escola, a morfologia e a sintaxe. Ok? E já vou projetar aqui as três partes. A gente, na escola, quando trabalha com essa parte de língua, a gente trabalha três habilidades diferentes, né, no ensino da língua. Primeiro, a gente vai descrever, há exercícios que a gente trabalha em sala, com aluno, enfim, que o objetivo é descrever essas categorias e estruturas do português. Por exemplo, uma explicação que seria, para trabalhar essa habilidade de escrever, seria: no português, os adjetivos podem aparecer antes ou depois do substantivo no sintagma, gerando, por vezes, alterações de sentido. Então, aqui eu não estou impondo uma regra, eu não estou observando isso num texto, estou apenas descrevendo como o adjetivo se comporta junto ao lado do substantivo. Okay? Então, é um tipo de atividade meramente descritiva. Tá? Eu posso também trabalhar a língua, né? A gente vai observar isso no Enem, entre essas três habilidades, qual é a mais presente. Eu posso trabalhar a língua para prescrever regras, né? Normalmente, aquelas regras de uso prestigiadas, né? Que a gente chama de variedade padrão, culta da língua. Né? Então, por exemplo, uma explicação que diz: na norma padrão do português, o adjetivo deve concordar em gênero e em número com o substantivo, aí está errado na digitação, com o substantivo a que se liga. Então, aqui a gente não está apenas descrevendo como foi feito, a gente não está descrevendo como foi feito na parte anterior, aqui a gente está impondo uma regra, prescrevendo uma regra, inclusive com o verbo deve. Né? Então, é uma regra de concordância nominal. Né? Então, pergunto: será que essa abordagem prescritiva, né, e a que eu fiz anteriormente, a descritiva, será que elas estão presentes nessa prova do Enem? Né? A Márcia já não é o objetivo da fala da Márcia, mas a gente sabe que na redação do Enem, essa abordagem prescritiva com certeza está presente. Né? Na verdade, a competência 1 da correção do texto, que vai envolver se o aluno segue as convenções da escrita, né, formal, padrão do português, se observa essas regras. Então, esse conhecimento da prescrição de regras é um conhecimento que o aluno, que vocês têm de ter para fazer a prova do Enem. Né? Então, a fala da Márcia não é focada na competência 1, mas a gente sabe que, sobretudo, problemas relacionados à concordância verbal, principalmente, né? A regência e a pontuação são os principais problemas que levam os alunos a não tirarem a nota máxima de 200 pontos na competência 1 da redação. Mas o meu objetivo não é a prova de redação, é a prova de linguagens. Então, será que o Enem ainda cobra questões de prescrição da língua? E, por fim, o que a gente vai observar é se o Enem trabalha com a ideia de analisar esses recursos gramaticais. Né? Então, um exemplo dessa fala, que leva a língua ao seu viés analítico, né, para ver o efeito de sentido, seria: em texto argumentativo, os adjetivos funcionam como a marca da opinião do enunciador. Então, aqui, eu não falo de adjetivo para descrever a sua estrutura, o funcionamento dentro de uma frase. Eu não falo do adjetivo para impor uma regra, eu falo do adjetivo para explicar o seu funcionamento no texto, analisar o efeito que ele gera no texto argumentativo, que, de fato, aqueles adjetivos avaliativos funcionam como marca de opinião. Então, volto a perguntar: qual desses três, ou quais desses três elementos, dessas três abordagens da gramática, se faz ou se fazem presente na prova do Enem? Eu não vou dar aula, ficar dando aula de gramática, ainda que eu poderia. É uma parte que eu gosto, mas não é o objetivo da fala. Mas só para localizar vocês, e eu até pus um coraçãozinho aqui na parte de sintaxe, né? Que, inclusive, era a minha expectativa em relação à prova do Enem. Na minha cabeça, os conteúdos, os recursos linguísticos de sintaxe, já estou antecipando a resposta, dando spoiler, para mim seria um foco da prova. Né? Inclusive, eu declaro meu amor
a parte de sintaxe. Então, no Cefet, por exemplo, a gente estuda, né, essas unidades gramaticais, né, esses degrauzinhos que formam, né, que entram no funcionamento da língua portuguesa na produção de texto, na construção de sentido. A gente tem, e sempre quando eu faço essa pergunta em sala, os alunos costumam errar. Quem foi um aluno no primeiro ano, né, passou por isso, eu pergunto qual é. Se a gente pegar um texto e for desmembrando esse texto em unidades de sentido menores, aqui, qual é a menor unidade de sentido, que tenha sentido, a que eu chego? Né? Então, a maioria fala a palavra, fala a sílaba. Sílaba nem é portadora de sentido, mas poucos falam no morfema. Né? Então, a morfologia ela pega o estudo desses morfemas que formam as palavras. Né? Então, a composição dessas palavras, a estrutura dessas palavras, isso está no âmbito da morfologia. No Cefet, a gente estuda isso no primeiro ano. Tá? Além disso, a morfologia vai estudar, dentro ainda dessas palavras, a classificação dessas palavras em categorias, né? Que são as chamadas classes de palavras. Os substantivos, os adjetivos, os pronomes, os verbos, os advérbios e por aí vai. Tá? Então, isso tudo é morfologia. Quando a gente sai dessa unidade palavra e sobe mais um degrauzinho aqui, entrando no sintagma, né? E também uma outra questão que eu gosto de trabalhar, esse aqui já no segundo ano, que os alunos acham que as palavras que vão formar as orações imediatamente, né? E não é. Não vou detalhar agora, mas a gente sabe que a frase, a oração, ela não é composta por palavras soltas, e sim por blocos de palavras que têm um sentido, juntos. Palavras juntas que funcionam para construir sentido na frase. Então, a gente tem as palavras que formam esses blocos de palavras, como as garotas de hoje, que a gente chama de sintagma, que vão compor as orações, as garotas de hoje, que estão empoderadas. Né? E, por fim, o que a gente estuda no terceiro ano, quando essas orações vão se juntar para formarem os períodos compostos por coordenação e subordinação. Então, a sintaxe estuda tudo que ultrapassa a noção de palavra. Tá? As palavras formando blocos, os blocos formando orações, as orações formando períodos. Né? Então, isso aqui que a gente estuda de gramática, né? de teoria gramatical, que é pouca, eu não acho negativo o aluno ter contato com isso, essa reflexão sobre o funcionamento sistemático da língua, e claro, a gente olha isso no texto, nos gêneros, né? Que é já antecipando também, que é essa abordagem que o Enem foca. Né? Então, exemplos, aqui só para sistematizar. Então, estudos de morfologia, vai trabalhar, né, a estrutura das palavras, esses morfemas, prefixos, sufixos, radical, enfim. Trabalha a formação das palavras, com os dois processos básicos, né, a derivação e a composição, e trabalha a classificação das palavras em categorias gramaticais, que a tradição aponta 10. Ok? Avançando, a gente tem os estudos de sintaxe, que vão trazer a sintaxe de concordância, a nominal e a verbal, a sintaxe de regência nominal e verbal. Nas redações, a gente tende a observar a maior dificuldade dos alunos não é na regência nominal, é na regência verbal, né? E o que afeta, inclusive, o aluno errar no uso do acento grave, que marca a crase, né? Que também acaba virando outro bicho-papão dos alunos na hora de escrever essa redação e tirar lá a nota 1000, o que vai precisar da nota 200 na competência 1. E a sintaxe de colocação, que está perdendo cada vez menos destaque. Inclusive, eu não posso afirmar isso, não tenho certeza, mas talvez é uma hipótese, que me parece observando, que talvez nem se desconte mais ponto, ou tanto ponto, no erro dessa colocação do pronome. É o caso do me chamo, né, que é um caso de próclise, né, em que a gramática normativa, no início da frase, diria que é chamo-me, né, com a ênclise. Né? Então, a sintaxe de colocação desse pronome oblíquo átono e os termos constituintes da oração, né? Sujeito, predicado, objeto direto e, por fim, a classificação dessas orações em orações coordenadas e orações subordinadas. Então, tudo isso aqui é o que a gente chama de sintaxe, que é o que extrapola o estudo da palavra, né, isolada, e olha para a relação da palavra, compondo os sintagmas, compondo as orações, que, por sua vez, vão compor esses períodos por coordenação ou por subordinação. Então, a gente tem, dando esse panorama, a gente tem esses dois
duas grandes sub-áreas do estudo da gramática. A gente tende a estudar morfologia no primeiro ano, sintaxe no período simples no segundo ano e sintaxe no período composto no terceiro ano. Cefet, que tem o quarto ano, a gente estuda, faz uma grande revisão, com destaque, sobretudo, para... não é exclusivamente sobre isso, mas a gente foca nessa preparação para a redação do Enem um pouco, e lá a gente acaba selecionando os tópicos gramaticais que mais geram dificuldades, que mais descontam pontos dos alunos quando eles vão escrever um texto em que se exige a gramática, a norma padrão da língua. Tá? Volto a falar, concordância verbal, regência verbal, que vai implicar no uso da crase e vírgula, né? E pontuação, sobretudo a vírgula. Aí eu vou dar o exemplo, dois exemplos dessas duas possibilidades básicas de abordagem. Eu tirei a descritiva, eu vou ficar com a que prescreve, com a que analisa. Então, a primeira, né, é uma gramática, é um exercício que não tem texto, ou seja, não vai levar em conta a construção de sentido, mas tem um propósito, que é saber se o aluno decora, né, sabe determinada categoria gramatical. Eu vou corrigir aqui rapidinho, essa questão não é de prescrição, é de descrição. A de prescrição eu acabei tirando. Vai descrever. Os termos caladona. Tinha um texto 1, vocês viram que eu tirei, não trouxe o texto, não fez a menor falta. O termo caladona e inexpressão são derivados, respectivamente, de calar e inexpresso, pelo seguinte processo de formação de palavras. Tá? A resposta é... Ai, meu Deus, deixa eu ver se vou acertar. Eu não tenho gabarito, eu sou fixação. Então, a resposta seria a letra B. Pronto, esse tipo de questão... eu não dou aula em cursinho preparatório mais, nem posso, né? Sou DEA de Cefet, mas dei muito tempo durante o início da minha carreira. Eu detestava fazer esse tipo de abordagem. E eu lembro que eu, como aluno, na minha formação de escolar, o enfoque era esse tipo de questão ainda. Eu acho que hoje, sobretudo no Cefet, pelo menos no Cefet, isso é bem diferente. Então, será que esse tipo de questão está presente na prova? Tá? E o outro tipo tem... tem um cavalinho que eu ia tirar. Na verdade, ele cavalgava, não está funcionando, era uma animação. É um texto, eu vou falar muito rapidamente desse texto, para tentar trabalhar alguma questão lá da prova do Enem, mas é uma gramática que precisa do texto. O texto não é meramente... Tem gente que acha que aqueles textos da prova não servem de nada. Vou ser sincero, de fato, às vezes tem uma ou outra questão que a gente pode até prescindir, deixar o texto um pouco de lado. Mas a grande maioria, o texto é importante para analisar aquele recurso gramatical. Então, o texto é uma carta do leitor, falo com quem? No último dia 20, minha empregada, que mora em Titioca, em Niterói, chegou em minha casa comovida com a situação de um cavalo, que estava amarrado há 3 dias sem água e sem alimento. Resolvi ligar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que me mandou ligar para a Prefeitura, que me encaminhou ao Horto, que indicou o IBAMA, que falou para eu ligar para o Corpo de Bombeiros, que me encaminhou para a Defesa Civil, que me indicou a Secretaria de Defesa dos Animais, que mandou ligar para o Disque Animal, cuja linha permaneceu ocupada o dia inteiro. E aí, prefeito, se o cavalo não morreu, o senhor sabe a quem devo apelar? As duas questões que eu propus sobre esse texto não são questões do Enem, inclusive são questões discursivas, mas poderiam aparecer na forma de questões objetivas com muita facilidade na prova. Então, assim, nota-se na carta do leitor de Globo a reiteração estratégica de determinado recurso sintático. Então, esclarecimento, reiterar ali é repetir, né? Percebam que a palavra que aponta aqui por essa nomenclatura gramatical é a sintático, só que ela não aparece sozinha, tá? Ela aparece junto com o recurso, então, e junto com o adjetivo estratégico. Tá? Então, aqui não interessa meramente a descrição dessa categoria sintática, não interessa levar o aluno a perceber o erro, a fuga de uma regra, que seria a prescrição, ou cobrar se o aluno sabe determinada regra gramatical. Então, a questão A, primeiro eu só pergunto para identificar e classificar esse recurso. Aqui vai entrar o conteúdo que o aluno tem dessa nomenclatura gramatical. Então, a gente volta no texto, e o texto
o borogodó do texto, né, o plus do texto, o que me faz usar esse texto desde 2011, já vai fazer 10 anos, eu já sei até de cor, né? Já até fui visitar Ititioca por causa desse texto, que eu não sabia onde era. O que chama a atenção nesse texto é essa repetição. Né? Então, vou localizar, começa aqui, ó, que me mandou ligar para a prefeitura, que me encaminhou ao outro, que indicou, que falou, e vai numa frase de arrastão, né, uma frase enorme, com essa enumeração, né, de orações subordinadas adjetivas. Né? Eu vou dar aula aqui de sintaxe, mas a gente sabe que esse que ele é um pronome relativo que retoma o termo anterior, no caso a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que insere a oração me mandou ligar para a prefeitura, que por sua vez tem termo retomado pelo outro pronome relativo que, inserindo a outra oração adjetiva, que me encaminhou ao outro, e eu voltei aqui só um minuto, e por aí vai. Então, a gente tem aqui um encadeamento de orações subordinadas adjetivas, né? Então, a primeira questão foi meramente uma questão de descrição. Né? Na letra B, pede o seguinte: explique o efeito de sentido alcançado com o seu emprego, considerando-se a proposta argumentativa do texto. Aqui não é descrição e não é prescrição, é uma análise. Né? Então, aqui aparece o termo que é muito comum nas provas, que é o chamado efeito de sentido. Efeito é uma consequência do uso de um recurso gramatical. Sentido porque a gente está trabalhando com construção de sentido, com leitura de texto e com língua, cujo objetivo principal é construir sentidos, tá? Por meio dos quais a gente se comunica. Então, qual é o efeito de sentido alcançado pelo emprego, né, dessa repetição das orações adjetivas, e ainda o aluno tem que considerar a proposta argumentativa do texto? Primeiro, qual é o motivo, né, o propósito comunicativo do texto? É chamar a atenção, né, a Tânia, quando escreveu a carta, a enunciadora, queria chamar a atenção das autoridades para a situação crítica do abandono de um cavalo na rua. Então, ela precisa de urgência. Então, qual é o efeito de sentido? O que a gente percebe é que a Tânia está cansada, né, de tanto empurra das autoridades. Então, o efeito de sentido é destacar para o leitor a demora, né, na tentativa de resolver o problema. A gente sente na pele, durante a leitura, o cansaço que a própria Tânia passou. Então, ela consegue materializar na construção do texto, eu acho isso genial, ela consegue materializar na construção do texto, sintaticamente, por meio da repetição de orações, ela consegue materializar o cansaço pelo qual ela passou na tentativa de resolver o problema. Se eu lesse esse texto em voz alta em sala de aula, eu iria até dramatizar um pouco para o aluno perceber esse efeito até físico na respiração, na leitura do texto. Então, aí a gente tem um exemplo de uma questão que trabalha a gramática, que trabalha os termos para se falar de gramática, que é os termos da LGB, no caso, oração subordinada adjetiva, mas vai além da descrição e vai além da prescrição, que nem foi trabalhado. É um texto que vai para análise. E análise do quê? Desse efeito de sentido. Tá? Então, eu estou dando destaque para essa expressão recursos e efeitos de sentido, ou seja, efeitos de sentido do emprego desses recursos linguísticos. E eu me lembro, quando eu fiz prova, essa nomenclatura de recursos, efeitos de sentido, de conectivo, era ainda muito nova nas provas. Então, tinha prova que falava em recurso linguístico, outro falava em recurso de linguagem, outro falava apenas recurso, outro falava recurso gramatical. Então, na verdade, ainda isso é muito impreciso. Tá? Então, eu estou chamando aqui de recursos gramaticais, recursos morfológicos, recursos sintáticos e os efeitos que isso gera no texto. Então, quando deixamos de lado a simples classificação da palavra e olhamos para a produtividade textual discursiva de determinada classe de palavras, estrutura sintática, passamos a falar em recursos que geram efeitos na leitura. A classificação técnica, ou seja, dizer se é sujeito, se é predicado, ela só justifica apenas para falar sobre o uso desses recursos nos textos. Tá? Então, eu já defini o que são recursos, mas eu fui buscar no dicionário as definições para o termo recurso, que é uma palavra muito vaga.
A primeira é o ato efeito de recorrer, que não vem ao caso, não é o que a gente procura, no caso do estudo de língua portuguesa para o Enem. Invocação ao auxílio, pedido de socorro, também não é esse sentido. Meio para provocar a revisão de uma decisão judicial, aqui é uma explicação técnica, também não é. Riquezas, fundos, mais ou menos, a ideia é se eu pensar em riquezas da língua, pode ser, mas o efeito, o sentido que vem para a gente é esse. Meios de que se pode dispor para alcançar um objetivo. Então, a língua portuguesa oferece aos falantes um leque enorme de recursos para a construção de infindáveis textos. Então, quando a prova do Enem fala em recursos gramaticais, recursos linguísticos, são essas categorias linguísticas, gramaticais, né, de que o falante dispõe para construir os seus textos. A prova avalia se o aluno consegue falar sobre, bem segundo plano, classificar, saber nomear essas categorias, mas, sobretudo, então, o grande destaque, saber se o aluno consegue perceber o uso, os efeitos do uso desse recurso no texto. Por isso que as questões do Enem são todas com texto. E por isso que não faz nenhum sentido, isso eu já ouvi até de aluno, o bizu, né, de que não é para ler os textos da prova. Se fosse perfil de questão, igual aquela que a gente viu do sufixo, né, do expressão, faria todo sentido esse tipo de bizu, né? Nós, considerando que a gente vai olhar para a gramática como produtora de sentido e essas categorias gramaticais em uso, a gente fala em recursos. E isso só é válido no texto, então não faz o menor sentido dispensar o texto, né? Então, interessam-nos em especial os recursos morfológicos e sintáticos. Recursos fonéticos, eu não observei, não olhei isso na prova, mas ele tem cada vez menos espaço nas aulas, né? Então, exemplos de recursos morfológicos, né? O emprego estratégico de morfemas, de classes de palavras, exemplo de recursos sintáticos, emprego estratégico, ou seja, com um propósito que vai gerar um efeito, de termos da oração, então a presença de um vocativo, de um aposto, de adjunto adverbial, levando o aluno a observar qual é o papel daquele vocativo na construção da argumentação do texto, por exemplo. Determinada disposição dos termos sintáticos. Então, se o texto opta pela ordem direta, se há uma quebra, uma inversão de algum termo sintático, o efeito que isso gera no texto. E a repetição de estruturas sintáticas, que a gente acabou de observar no texto do cavalo, da repetição, da reiteração de orações adjetivas. Então, isso tudo são exemplos de recursos sintáticos. Encadeamento de orações, né? Enfim, deixa de ser uma repetição. E os sinais de pontuação, que eu separei as questões, tem bastante destaque. O Enem costuma trabalhar o emprego de vírgula, de 2 pontos. Então, na verdade, retomando lá a minha fala inicial, eu quero saber se ainda se cobram, sendo mais específico, recursos morfológicos e recursos sintáticos. Ok? Aí vamos aos resultados, que é o que interessa. Eu analisei 240 questões, não aguento mais olhar para essas questões, foi bom que eu me atualizei, né? Entre os anos de 2014 e do ano passado, a última prova, a primeira aplicação apenas, não olhei naqueles casos em que houve segunda aplicação. Desse montante, apenas, aí eu poderia até colocar um desenhozinho de choro, apenas 14 questões citam, ou no enunciado ou nas alternativas, algum recurso no plano morfológico ou no plano sintático, ou seja, usam termos pronome, verbo, adjetivo, vírgula, 2 pontos, né? Oração subordinada, subordinação, coordenação, regência, apenas 14 questões. 6% apenas dessas questões. O que me leva de certo modo, acabo expondo a minha opinião, mas leva, de fato, à coerência do Enem, de que a prova de linguagem é uma prova que ultrapassa a noção de língua portuguesa, envolve qualquer disciplina que manifeste algum tipo de linguagem, né? Educação física, música, cinema, enfim, é claro que eu não esperava que eu encontraria 90% das questões falando sobre recursos gramaticais. Mas, por outro lado, me parece, né, que ainda é um número muito pouco, que talvez existisse mais espaço para não trabalhar apenas
o propósito do texto, mas trabalhar o propósito do texto associado ao emprego de um recurso que garante esse propósito. Tá? É uma opinião, é a minha opinião. Né? Mas o fato é que apenas 6% das questões trabalham com esses recursos gramaticais. E foram feitas, nessas 14 questões, considerando as alternativas, 28 menções a algum recurso morfológico ou sintático. E quais foram os recursos mais citados? Né? Os recursos sintáticos, incluindo a pontuação, apenas 5 menções, ou seja, a prova do Enem não dá destaque para o saber intuitivo, né? Ou o estudo mais consistente mesmo, de sintaxe. O que eu achava que fosse acontecer, porque, inclusive, temporalmente na escola, a gente dedica muito mais espaço para o estudo da sintaxe, no segundo e no terceiro ano, do que o recurso morfológico. E recursos morfológicos, 80% das menções, 21 menções. Dentre esses morfológicos, agora eu vou vou dar os 3, vou compor o pódio. Em terceiro lugar, com 2 menções cada, ficou o adjetivo. Ai, Teu. Oi. Estão pedindo para você dar uma voltada no slide anterior. Tá. Rapidíssimo. Tá bom. Aí eu tenho que falar alguma coisa ou só voltar? Eu não sei, pediram para voltar. Acho que era só para ver os resultados, né? Mas acho que você explicou bem, falou bem. Pode avançar? É que eu não estou olhando o chat aqui. Eu sei, eu estou acompanhando pelo chat, pediram para a gente não... Estou online, que é a impressão que dá às vezes que a gente vai... exatamente. Pode avançar. Então, voltando, né? O adjetivo, advérbio. Segundo lugar, pronome. E o grande vencedor, né? Enfim, eu sabia... Se fosse morfologia, eu diria que seriam os verbos, né? Cadê os verbos? Mas, na minha expectativa, era que seria recurso sintático. Eu jurava que era alguma coisa de versão sintática. Enfim, não. O verbo, 8 menções, 32% do total, sobre verbo. Né? O que me levantou... Então, eu pergunto a vocês que estão ouvindo, como anda o estudo de verbo? E é uma categoria gramatical complexa demais. Né? Então, o Enem, né, trabalha muito, quando se fala do universo de questões que focam reflexão linguística propriamente dita, e não apenas questão para ver o propósito do texto, ou questões com outras abordagens literárias, de dança, enfim. Quando falam de língua, o verbo é o carro-chefe. Aí eu me perguntei, primeiro eu afirmei que o verbo é leonino, como eu, né? Porque se eu fosse uma classe de palavra, eu queria ser verbo. Então, o verbo é o grande destaque da prova do Enem. Por que ele brilha? Né? O que leva o verbo a ser o protagonista? Tem várias observações sobre isso, mas eu vou acelerar um pouquinho a minha fala, já tem meu tempo de 5 minutos, porque eu quero olhar exemplos de questão. Né? Eu não foquei em ficar mostrando questão, porque isso vocês já fazem na preparação de vocês. Então, por que o verbo tem esse destaque? Primeiro, ele é o eixo da oração. Então, quando se fala em sujeito, objeto, se a gente parar para pensar, o objeto direto não é o termo sobre o qual recai a noção do verbo. Sujeito não é um termo com o qual o verbo concorda. Adjunto adverbial não é o termo que expressa a circunstância em relação ao verbo. Então, na verdade, a oração, né, isso é uma linha teórica, a oração está toda em volta do verbo. Aliás, se não existe verbo, não existe oração. Se não existe oração, não existe estudo sintático. Então, o verbo, ele é o eixo, é o centro da oração. Então, isso talvez seja uma explicação para o verbo ser tão requisitado no Enem. Além disso, o verbo tem muitas flexões, é uma classe de palavras extremamente camaleônica. O verbo flexiona em número, primeira, segunda e terceira, plural, singular, em pessoa. Verbos em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, em tempo, presente, pretérito e futuro, em modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, e em voz, ativa, passiva e reflexiva. Ou seja, o verbo ele é extremamente flexível, mutável para expressar diferentes nuances de sentido na oração, o que é ótimo para explorar o texto. Tá? O verbo marca as pessoas do discurso, o enunciador, o interlocutor e o referente. Aí o Enem vai trabalhar muito funções da linguagem, se tem a função apelativa, que é foco no interlocutor, a função referencial, que o foco é no tema, aí tem presença de terceira pessoa. Enfim, então o verbo marca as pessoas do discurso, ele marca, consequentemente, eu acabei de falar, as funções da linguagem, apelativa, emotiva, apelativa no sentido de se dirigir ao interlocutor com verbos no imperativo,
ou a emotiva, que vai trazer verbos em primeira pessoa para falar do eu lírico, né? Tem forte valor persuasivo por causa do modo imperativo e estão diretamente envolvidos com a concordância verbal, obviamente, que é o principal diferenciador entre a variedade padrão e as outras. Então, a fala popular, digamos assim, né, as variedades não padrão da língua, tem como principal característica, talvez um dos principais traços, quando o falante não faz a concordância do verbo, né, as pessoas chegou, né, então o verbo também marca a variação linguística, então, que é outro tema forte do Enem. E por fim... Oi? Estão pedindo de novo para voltar o slide Tá. anterior. Eu não Tá sei, bom. eu acho que é o Estou de... correndo muito, eu acho. Não, não tá não. Pelo menos eu estou achando super... Aqui, eu acho que é o dos resultados. E a gente pode ver depois alguma forma de disponibilizar isso. Aliás, o caderno das questões eu não vou conseguir falar sobre eles com detalhe, mas eu posso disponibilizar. Não sei se tem vai ter alguma equipe no Teams ou eu posso passar por e-mail mesmo. Tá, pode ir. Tá. Aí, por fim, os verbos são as marcas da tipologia. Então, tem muitas questões no Enem que trabalham por que o texto é narrativo, aí tem os verbos que expressam ação, o texto argumentativo, que tem esses verbos que vão expressar interlocução com o leitor, né? Enfim, então, também está voltado para as marcas das tipologias. Aí eu vou interromper a apresentação desse slide para mostrar as questões. Acho que eu tenho que voltar para o Teams, né, para fazer isso. Eu vou interromper, é isso mesmo, né, que eu faço? Aqui. Caderno de questões. Aí eu vou mostrar no finalzinho agora, mas ainda não foi, né? Ainda não. Tá. Foi, para mim já foi. Aqui ainda não. Foi. Foi, tá. Aqui são questões, eu posso disponibilizar depois. Eu coletei todas essas questões que tinham menção, todas mesmo, que não são muitas, são 14, né, que tem menção ao termo gramatical. Às vezes, o termo gramatical, a nomenclatura, né, está numa alternativa que foi, inclusive, eliminada, que não é a correta. Eu queria ler... Essa daqui seria uma delas, mas vou focar essa daqui, que é a mais difícil entre essas que tem. A questão, estão vendo, né? Essa aqui. Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi o Cladavel, perto de Davos, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passara o inverno com a senhora. Mais tarde vinha saber que antes de existir no lugar um sanatório, acabou meu tempo aqui, lá estivera... Tá. Mais tarde vinha saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera por algum tempo Antônio Nobre, ao cair das folhas. Um dos seus belos sonetos, talvez o meu predileto, está datado de Cladavel, outubro de 1895. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. No relato de Memórias do Autor, entre os recursos usados para organizar a sequência de eventos, destaca-se. Então, eu vou destacar a presença do termo recurso. Tá? E aqui a gente vai ver, né, tem tantos recursos sintáticos como construção de frases, extrapola a palavra, quanto recursos morfológicos, que advérbios, verbo e por aí vai. Então é uma questão exatamente naquele perfil que eu tinha destacado. Aqui a gente tem um texto narrativo, né, que tem uma sequência de ações disposta no tempo, que caracteriza essa progressão temática que é típica da narrativa. E a questão quer para organizar as sequências dos eventos, ou seja, para organizar essas ações que compõem essa narrativa. Se eu tivesse pessoalmente com vocês, eu ia esperar a resposta, que não dá, né? Mas qual é o tempo verbal maior, principal da narrativa? A gente sabe que é os tempos do passado. Aí a gente tem o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito no caso do indicativo. Aqui predomina, se a gente for olhar, embarquei, depois, né, vim a saber, depois fiquei na Suíça. Predomina a presença forte de verbos no pretérito perfeito. Okay? Embarquei, fiquei, vim a saber e por aí vai. Só que essas ações expostas pelo verbo
no pretérito perfeito, marcam o momento atual, né, as ações vividas pelo narrador, o que ele experienciou estando lá em Cladavel. Só que, além dessas experiências que ele próprio vivenciou, ele traz para o texto narrativo dele uma experiência mais passada ainda, que foi a que aconteceu com o João Luso, né? Que ali passara o inverno com a senhora. Está claro que quando vai se referir à experiência do João Luso, que é anterior à experiência do narrador, ele usa esse passado mais passado, ou seja, o pretérito passado, mais que perfeito, ou seja, mais passado que o pretérito perfeito, embarquei, escolhi. Então, a gente tem aqui esse jogo de tempos do passado para organizar essas ações da narrativa. Então, indo direto para a resposta, destaca-se, então, como recurso sintático, o Enem não usou, estou pondo sintático, aí facilita a resposta. Qual o recurso sintático que faz? Perdão, recurso morfológico, que é o verbo, que ajuda nessa construção da narrativa. A gente vai aqui, ó, alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. Ou seja, o texto usa o pretérito perfeito para falar das ações vividas pelo narrador, mas alterna com o pretérito mais que perfeito para falar da lembrança do narrador sobre a experiência do João Luso no mesmo espaço. Tá claro? Então aqui é uma questão típica dessa questão de abordagem gramatical do Enem, que o recurso gramatical é protagonista. Várias dessas questões não têm essa abordagem gramatical como protagonista. Minha opinião, para encerrar, é um fato, eu sei, mas eu acho que deveria existir mais espaço numa prova de linguagem, que tem a língua portuguesa e o código, o português como um dos centros dessa prova, não apenas o corpo, por exemplo, nas questões que abordam dança, mas a língua portuguesa em si. Eu acho que deveria existir mais espaço de questões como essa, que trabalham o recurso gramatical na construção do texto como um todo. Aliás, eu acho que talvez geraria até um maior grau de dificuldade da prova. Não que a prova tenha que ser difícil, mas às vezes eu escuto muita gente falando que nem vai estudar para a prova de linguagem porque, enfim, é só para falar. Eu já vi uma questão que pedia dava um horóscopo, aí perguntava qual o objetivo desse texto? Prever. Então, assim, eu não precisa nem ler o texto, porque eu sei que horóscopo é para prever. Né? Ou coloco uma sinopse de filme, qual o objetivo do texto? Resumir. Então, eu acho que seria uma prova até mais difícil. Né? Eu não tenho esse poder, tá? Então, não vou mudar a prova. É apenas uma constatação. Então, para encerrar minha fala, a prova de linguagem é muito mais ampla do que português. O estudo das categorias gramaticais está cada vez menos presente na prova. E quando presente, de fato, isso é muito coerente no Enem, é para estudar o texto, não classificar, não normativizar. E, nesses casos, o verbo e as outras classes de palavras, como advérbio e pronome, são o carro-chefe. Tá? Enfim, então era isso que eu queria falar e passo a palavra para a professora Márcia. Obrigado. Obrigada, querido. Vou encerrar aqui. Tá, eu vou começar a minha aqui. Deixa eu compartilhar o meu. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Para mim, ainda não. Sim. Sim. Ih, gente, deu um branco. Como é que faz para botar no... aqui, né, a apresentação de slides no começo. Tá. Pronto. Então, de novo, assim como o Aito, eu vou compartilhar essa angústia de ter que falar o tempo todo aqui olhando para essa tela. É uma coisa que a gente está se habituando, né, nessa plataforma online, mas que não deixa de ser muito angustiante e frustrante, porque, enfim, a gente está... Um dos recursos utilizados pelo professor, pelos bons professores, né, pelos preocupados e tal, é exatamente o fato de você interagir sensivelmente com os alunos, olhar no olho, né? E aqui a gente fica sem ter essa possibilidade, mas, enfim, a gente vai... de outra maneira, a gente tem um alcance muito maior, né? A gente tem uma presença grande aqui de pessoas na mesa, enfim. Mas eu vou tentar, assim, de alguma maneira,
interagir aqui com a tela e à medida que for surgindo qualquer coisa, o Aito também pode me interrompendo e falando aí o que for surgindo no chat, tá? Então, como é que surgiu a ideia desse evento nosso aqui, meu e do Aito? A gente, na verdade, caminhou paralelamente sobre esses estudos do Enem, não vou dizer que eu não sabia que ele estava fazendo isso, porque eu sabia, mas sem necessariamente pensar numa condição conjunta de pesquisa. Então, o Aito começou a fazer esse levantamento desses dados da prova de língua do Enem, e eu estava, por outro lado, me reunindo com uma professora do IFRJ e com um aluno da UFRJ para a gente pensar exatamente como se aborda a produção textual no Enem. E aí, esse ano, como a gente está nesse contexto online, a gente sabe que muitos alunos estão afastados das atividades, nem todos têm acesso a um curso pré-vestibular, como a Aita até acabou colocando aí, né? Então, a gente resolveu pensar conjuntamente essa mesa. Ela foi, na verdade, as duas apresentações foram feitas no ano passado de maneira separada. E aí, esse ano, a gente resolveu juntar as apresentações exatamente considerando esse contexto do online e como que a gente podia, de alguma maneira, contribuir para esses estudos, né, dessas pessoas que estão lidando, de alguma maneira, com esse ensino remoto. Então, foi assim que a gente pensou essa mesa. Então, algumas coisas vão se repetir, como a Aito bem falou, eu também vou me repetir em alguns momentos para quem assistiu no ano passado, mas acho que nunca é demais a gente pensar. Eu agora tenho um pouco de bagagem mais atualizada, digamos assim, porque eu participei da última correção do Enem. Antigamente a gente não podia falar isso, agora a gente pode, fala, inclusive o material dos corretores, que era uma coisa sigilosa, que a gente tinha que queimar. Olha isso, gente, a gente tinha que queimar depois que usasse para corrigir o Enem. Hoje em dia está disponível e eu acho isso ótimo, porque a ideia é exatamente essa, que a gente divulgue a informação, os alunos têm essa necessidade, enfim, né? É ótimo que o processo seja transparente. Então, quem quiser acessar o site do INEP, vão estar todos os materiais que os corretores usam exatamente para compor a banca, né? Para pensar nos critérios de correção, estão todos disponíveis agora. Então, é só entrar no site do INEP, tudo que a gente usa está lá, o que eu acho ótimo, e enfim, né? E aí, como é que vem esse meu desejo de pensar a produção textual? Primeiro, como eu já falei, né, a gente tinha um projeto PIBID que acabou no último ano, né? Entre essas três instituições, a gente passou um tempo pesquisando a prova de produção textual, mas sempre foi meu interesse, porque antes de... Enfim, né, sou docente do Cefet, mas sempre pesquisei produção textual, fiz isso no mestrado. No doutorado pesquisei argumentação, não necessariamente essa parte de produção, mas é uma área que sempre me interessou e com a qual eu estou sempre lidando e pensando. E aí, gente, como essa conferência está sendo aberta, o público é muito diverso. Então, a gente está buscando aqui, de alguma maneira, falar para os alunos que vão fazer o Enem, porque observar o modo como a prova é construída, pensada, elaborada, é uma maneira de se preparar para a prova, né? Obviamente. Aquelas pessoas que pensam e que estão aqui com pensamento de processo de formação de professor e voltados para o ensino, também a gente imagina que vai interessar, porque a nossa ideia é partir desse lugar de pesquisa, né, de observação desses dados que a gente buscou no Enem, exatamente para poder falar sobre esses dados que a gente achou. Então, vamos lá. Aí eu trago algumas coisas para a gente pensar juntos. A primeira é esse meme da Nazaré, que é ótimo, né? Que diz assim: pode-se afirmar que o Brasil é o país em que mais pessoas se automedicam no mundo. Fonte, vozes da minha cabeça. E a outra é: eu discutindo ultimamente, discordo, porém não ligo o suficiente para elaborar o motivo. Então, eu queria exatamente provocar uma questão e uma reflexão, que é exatamente pensar o lugar da argumentação nessa prova de produção textual do Enem. A gente sabe que a gente está diante de um texto, que é um texto dissertativo argumentativo, que, na verdade, está mais para tipo do que para gênero, né? Mas que tem a argumentação como ponto fundamental de partida, né, para essa produção. E aí a gente pensa exatamente em que medida essa argumentação vai aparecer e, especialmente, como ela vai ser avaliada dentro desse processo
da tão almejada nota 1000, que é o que a gente sempre busca no final da prova, né? E aí a gente vai pensar, a gente poderia pensar o lugar da prova de produção textual, a partir de vários lugares. Como a gente sabe, ou se não sabem, né, a prova do Enem ela é composta por 5 competências que são avaliadas de 0 a 200, que no final vão dar esse 1000, né, esse total de 1000, a pontuação máxima do Enem. E aí a gente poderia, por exemplo, observar a competência 1, que é aquela que diz respeito aos recursos gramaticais utilizados. O Aitel explorou muito bem esses recursos. Claro que ele observou a prova de língua, né, e não necessariamente a prova de produção, mas eu acho que ele já deu conta enfim, né, de observar esses recursos. Mas é engraçado que, enquanto eu observava a fala do Aitel, eu fui conseguindo perceber essa diferença de postura de uma prova para outra. Enquanto lá na prova de produção o Aitel colocou, a partir das observações dos dados que ele coletou, que os recursos gramaticais eles ocupam pouquíssimo espaço, podendo, enfim, ocupar mais, e com isso a gente não está, e o Aitel também não está aqui, obviamente, defendendo o ensino descontextualizado ou da gramática por si, mas, enfim, é possível, e muito bem possível, fazer esse diálogo com o texto, essa análise textual também considerando os elementos linguísticos, mas enquanto isso aparece muito pouco, aqui no Enem a gente já percebe um aumento da prescrição muito maior. Então, por exemplo, enquanto o Aitel falava que não sabia se ainda cobrava ou se ainda era descontada na prova de produção o fato de uso ou não da próclise, e aí eu fui anotando aqui, de fato se desconta a próclise, ainda que muitos estudos tenham demonstrado ultimamente que a gente... Eu estou falando assim, no uso da próclise, nos contextos em que não se deve usar próclise, como início de frase, e aí eu estou falando do pronome oblíquo, né? Ou naqueles contextos em que tem pronomes que atraem. E aí a gente repara, né, que isso aparece como desconto na prova, ainda que a gente já tenha demonstrado, alguns linguistas tenham demonstrado que o português já é uma língua proclítica por natureza, diferentemente do português de Portugal. Mas ainda então reparem como o acento prescritivo na prova de produção ainda é grande se a gente comparar, por exemplo, com a prova de língua, né? Então parece que recai agora na prova de produção. Mas não é o objetivo aqui dessa apresentação. Então a gente podia olhar a competência 1, a competência 2 diz respeito à análise do tema, e aí entra aquela coisa de fugir do tema ou de tangenciar o tema. A gente poderia olhar, por exemplo, a competência 5, que diz respeito àquela parte de produção de solução, mas aí meu objetivo, pelo menos nessa apresentação e também nessa pesquisa, foi observar o lugar da argumentação e onde ela aparece, por exemplo, nos critérios do Enem. Ela vai estar relacionada, claro, de alguma maneira ela está na 2, porque, enfim, quando você não apresenta argumentos daquele tema, você acaba fugindo do tema, mas não é necessariamente o objetivo de análise na 2, mas a gente pode dizer que ela está basicamente na competência 3 e na competência 4. A competência 3, vamos resumir muito, muito resumidamente, seria aquela que dá conta da coerência, a 4 é aquela que dá conta da coesão. E aí, para a gente pensar, né? Por isso eu trago o primeiro considerar o que é esse texto do Enem, né? A nota 0 se apresentar fuga ao tema, na obediência da estrutura dissertativa argumentativa, textos com até 7 linhas, impropérios, desrespeito aos direitos humanos, folha de redação em branco, ou se você tiver algum trecho descontextualizado. Então, se aparecer lá receita de miojo dentro do texto da proposta que era para falar sobre violência contra a mulher, essa redação recebe nota 0. E aí o título é opcional, não é descontado, embora muitas pessoas acham que, de fato, é necessário, mas ele não é. Então, é só para apresentar o que é esse texto, né? E qual é essa estrutura? Essa estrutura, a gente vai perceber que é uma estrutura padrão de textos argumentativos, em que a gente tem um tema, a partir desse tema se elabora uma tese, a partir dessa tese defendem-se argumentos e, por fim, a proposta de intervenção. O que aparece aqui de novidade no texto do Enem em relação aos outros textos que são exigidos em outras bancas de vestibular é essa questão da proposta de intervenção, porque o Enem é o único desses que exige esse tipo de intervenção do aluno, que o aluno tem uma solução para os problemas apresentados.
que aparece exatamente, a gente convencionou dizer que está lá na conclusão, mas, na verdade, não necessariamente precisa estar na conclusão, mas é, de fato, o momento em que o aluno se apresenta uma proposta, uma postura cidadã, digamos assim, porque ele vai estar diante de um contexto passível de solução. Então, essa estrutura do texto do Enem é típica de textos argumentativos. Mas aí entra a questão, né? O que é argumentar? A argumentação é uma coisa, obviamente, né, um recurso muito amplo, é um fenômeno muito amplo, que diz respeito a várias esferas da nossa vida. Eu parto de um lugar teórico que pensa que a argumentação está em todos os contextos, em todos os gêneros, em todos os tipos, porque a própria postura humana é uma postura de convencimento. Então, qualquer informação que eu dou, qualquer postura minha, qualquer coisa que eu falo, é com o objetivo de que o outro creia na minha verdade. Então, de alguma maneira, argumentar está em tudo na nossa vida, digamos assim, né? Mas existem textos que se apropriam de alguns recursos argumentativos de maneira mais explícita, né? E que são os textos que a gente convenciona dizer né, que são os argumentativos que aparecem em alguns gêneros textuais específicos. E esses apresentam esses recursos de maneira mais concreta, digamos assim, né? Então, apresentar dados, explicações, razões que fundamentem uma afirmação, ponto de vista de uma tese, que fazem o outro crer na minha verdade, naquilo que eu estou dizendo. Então, existe aí um jogo de veredicção entre um e outro que eu preciso convencer o outro a partir da minha verdade. Então, por isso, uma argumentação é sempre polêmica, sempre parte do pressuposto de que há posições em embate, né, que há situações de conflito, exatamente porque se tivesse tudo pacífico e sem polêmica, não precisava argumentar. Então, a gente sempre parte dessa ideia de que a argumentação gera posições em conflito e parte dessas posições em conflito. Aí eu trago um exemplozinho aqui, que eu vou ler vários, então eu vou passar por isso, mas exatamente para a gente pensar que o argumento é opinião mais fundamentação. Quando a gente está diante de um texto argumentativo, é essa estrutura que a gente pensa ser a melhor para a gente construir o argumento. Somente a opinião não dá conta de ser um argumento e também, por sua vez, só a fundamentação não dá conta disso. Então, a gente precisa ter os dois para que, de fato, haja a argumentação e haja um argumento no texto. Então, e aí, de novo, eu trago um meme, né, que é eu tentando explicar um conceito que eu não entendo para sustentar o meu argumento e o corretor olhando, né? Por que eu trago isso? Né? Porque muitos alunos têm essa demanda, né, de dizer, mas como é que eu vou falar sobre uma coisa que eu nunca li, da qual eu nunca vi, da qual eu não sei, não entendo e tal, e como é que eu vou explicar isso? Então, óbvio que é muito difícil de a gente falar sobre algo do qual a gente não tenha um mínimo de conhecimento. Então, para argumentar, a gente tem que ter o mínimo de uma base de conhecimento, né, enfim, né, do tema, para que a gente consiga fazer esse argumento. Agora, a gente tem que pensar que o Enem não busca especialistas, né? A gente não está diante de um texto ou de um tema que requeira que você, de fato, esbanje dados que você tenha na sua cabeça e tal, não precisa. Na verdade, se você consegue construir um bom texto com argumentos, você consegue uma boa nota, não precisando necessariamente ser especialista. Mas é claro que a gente precisa sempre saber, sempre, enfim, né, conhecer. Daí, uma das nossas recomendações na prova de produção também é que você tenha leitura, que se busque fontes atualizadas, né, para que a gente consiga se preparar da melhor maneira possível para a prova. Aí, pulei. E aí eu vou mostrar para vocês esses dois quadros que mostram exatamente como é que aparece a avaliação dessa argumentação no Enem. Então, de um lado, a gente tem o que eu chamei dessa competência 3, né, que é o participante desenvolve muito bem o tema, explorando seus principais aspectos. A redação contém uma argumentação consistente, revelando excelente domínio do tipo textual dissertativo argumentativo. Eu estou exatamente nesse primeiro quadrinho rosa, né, do lado esquerdo, onde aparecem os 200 pontos. Está dando uma interferênciazinha no microfone de alguém. Tá, mas vamos lá. Então, de um lado, a gente tem essa ideia de pensar que uma argumentação precisa ser excelente, como aparece, né, exatamente esse adjetivo aqui, para que ela consiga esses 200 pontos, e a gente percebe que à medida
que os pontos vão diminuindo, a exigência, de fato, né, esse texto vai ficando mais precário em relação a esses argumentos. Então, lá no 160, não apresenta argumentos bem desenvolvidos, 120, né, reproduzir ideias do senso comum, isso vai ser importante para que a gente vai discutir mais para frente, então guardem essa coisa do senso comum, né? Argumentos previsíveis, de novo, no 80, né? Que cópias dos textos de motivadores é um problema. 40 pontos, ausência de argumentação, e 0 foi aquele que fugiu do tema, enfim, totalmente. E aí, por outro lado, a gente tem uma outra avaliação, que é o participante seleciona, organiza e relaciona fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto de forma consistente, configurando autoria em defesa de seu ponto de vista. Outro ponto importante que eu gostaria que vocês guardassem para a minha apresentação, que é essa ideia de autoria em defesa do seu ponto de vista. Explicita a tese, seleciona argumentos que possam comprová-las, elabora a conclusão e tal, e aí a gente percebe a mesma coisa, né? 160 os argumentos são previsíveis, 120 as informações são aleatórias, desconectadas, 80 eles se limitam também a reproduzir argumentos na proposta de redação, 40 não defende ponto de vista e 0 não apresenta informações que não apresentam ponto de vista. Muito bem. E aí, por que eu recolhi, dentro dessas estruturas, dessas estratégias argumentativas diversas, a gente podia observar várias questões que são, enfim, importantes, né, de a gente avaliar, mas que eu não daria conta, pelo menos nesse tempo limitado aqui de apresentação, e nem um tempo de pesquisa, então a gente resolveu focar em um tipo de estratégia argumentativa, que é a intertextualidade. Esse quadrinho eu recortei também no Manual do Aluno, que está disponível também no site, o mais atualizado que a gente tem, infelizmente, é o de 2018, está lá no site do INEP, em que a própria organização apresenta quais são essas estratégias, enfim, o que se espera dessa prova. E aí aparece lá um quadrinho, né? Estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Quais são essas estratégias? Exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citação ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas e comparação entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Se a gente estivesse numa sala de aula e eu estivesse apresentando isso, olhando para todos vocês, eu ia perguntar agora qual é a estratégia que vocês mais acham que aparece nas redações do Enem, qual a estratégia que os alunos mais usam nos textos. De fato, com a nossa pesquisa, de novo, eu também já vou dando um spoiler aqui, como o Aitel fez lá no dele, e vocês também podem ter, de alguma maneira, essa impressão que eu vou comprovar agora, o que aparece são essa quinta bolinha aqui, né? Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Por que isso acontece? Não, eu tenho algumas impressões, que eu não sei se, enfim, eu compartilho, né, e tal, mas a ideia, vamos pensar, né? Dados estatísticos ou exemplos, sempre que a gente está diante de um tema desconhecido, sobre o qual a gente não sabia, não tinha acesso antes, e que tenha dados estatísticos para usar, dificilmente a gente vai ter esses dados estatísticos, a não ser que a gente copie dos textos de apoio. Então, exemplos a gente até consegue dar, mas talvez os de maior amplitude nacional ou internacional também sejam difíceis. Pesquisas recaem no mesmo problema, né, de a gente não saber, e pesquisa específica sobre os temas que podem ser variados, e pode ser qualquer um na hora da prova, fatos comprováveis e tal. Pequenas narrativas ilustrativas a gente até pode aparecer, mas a gente poderia escolher como uma estratégia, mas não aparece, né? Alusões históricas, nem todo tema é passível de ter essa recorrência histórica importante ou relevante para o tema. Comparação entre situações, épocas e lugares também não necessariamente todos os temas pressupõem ou provocam esse tipo de estratégia. Então, acaba que as citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto é o campeão das estratégias argumentativas do Enem. E, na verdade, isso tudo que eu coloquei aqui, que eles colocam como estratégias argumentativas, é um processo de intertextualidade. E aí aparecem os defeitos graves, né? Quais seriam esses defeitos graves na argumentação?
copiar trechos de textos motivadores ou textos pouco desenvolvidos, mas isso aí a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas o que é intertextualidade? Que foi exatamente o que a gente viu dentro daquelas estratégias e a citação como sendo a campeã, né? Eu super espero que o Will Smith esteja se mexendo para vocês do jeito que está para mim, mas se não tiver, uma pena. Mas, enfim, vamos seguir, né? Então, eu recolhi alguns dados teóricos e não teóricos, né, para sustentar a nossa posição sobre o que seria essa intertextualidade. Via de regra, entre textualidade e texto, a gente sabe que a gente está num processo entre textos, uma conversa, um diálogo entre textos. O próprio Fiorin diz que é um processo de construção, reprodução ou transformação de sentido. Então, não é um plágio, a ideia não é que seja plágio ou cópia absoluta, mas é uma inspiração em um texto que já existe. Não deixa de ser um tipo de dialogismo, porque a gente tem uma conversa entre textos, né? A gente tem duas materialidades, digamos assim, elas conversam entre si, e aí o terceiro ponto mostra, né, para que a intertextualidade ocorra, é necessário que um texto tenha existência independente do texto com que ele dialoga. Obviamente, existe um texto original e o texto recriado dialoga com esses textos. Não necessariamente a gente está, como eu falei, né, é um processo de recriação, essa relação pode ser polêmica, eu posso concordar com o texto com o qual eu cito, então ele está lá, eu retomo para que ele confirme o meu posicionamento, ou eu posso estabelecer uma polêmica com o texto original, eu posso confrontá-lo, refutá-lo, então são relações possíveis que surgem a partir desse diálogo. E como é que aparece a intertextualidade necessariamente no Enem? Então, utilizando informação de várias áreas do conhecimento, demonstrando que está atualizada em relação ao que acontece no mundo. Essas informações devem ser usadas de modo produtivo no seu texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido, ajudá-lo a validar o seu ponto de vista. Isso significa que essas informações devem estar articuladas à discussão desenvolvida em sua redação. Informações soltas, por mais variadas e interessantes, perdem sua relevância quando não associadas à defesa de um ponto de vista desenvolvido no seu texto. Então, a ideia é que, quando você traga um outro texto para a sua produção textual, que ela dialogue, que ela complexifique a relação estabelecida no seu texto e que haja uma coerência. Então, não adianta só trazer por trazer essa informação. Será? Não sei, vamos ver. Mas a gente pensa, né? Esse recurso textual é ou não produtivo? Em que medida a gente sabe se a gente está diante de um recurso intertextual que, de fato, tenha uma eficiência e tenha uma eficácia no nosso texto? Aí eu trouxe alguns exemplos, eu não vou conseguir ler todos, mas essa redação aqui, ela falava sobre impunidade, né? Na verdade, é um corpus que faz parte da minha dissertação, e aí todas as redações aqui estão autorizadas, divulgação e tudo, mas então são textos que falavam sobre, era um pré-vestibular, né, e falava sobre a corrupção. E aí a pessoa vinha defendendo, né, que, enfim, o que acontece é que muitas pessoas não são punidas, e a lei é falha e tudo mais, e tarará. E aí chega lá no finalzinho, que é exatamente esse momento que a gente escolhe para colocar a nossa solução e tal, a pessoa diz, né? Podemos perceber com isso que cabe a nós mesmos corrermos atrás dos nossos direitos, não apenas pagar impostos e abaixar a cabeça, pelo contrário, devemos erguê-las e gritar nossa liberdade, como diria Dom Pedro, independência ou morte. Então, a gente tem aqui uma citação, que é a citação de Dom Pedro, independência ou morte, mas ela não traz absolutamente nenhuma informação ou nenhuma confirmação do que foi desenvolvido ao longo do texto. Então, a gente percebe que é uma citação que está apartada da construção do ponto de vista do texto e que aparece aqui só para ter uma informação a mais, ou uma ideia a mais, ou, enfim, ou ter uma citação, né? Porque a ideia, quando a gente traz alguém para o nosso texto, alguma fala, algum aforismo, ou, enfim, né, alguma dessas reflexões, é que seja enfim, né, uma fala que contribua, que legitime o nosso dizer. Aqui o Dom Pedro não está legitimando nada, ele veio e ficou, enfim, né, então não é produtivo. Nesse caso aqui, dessa outra redação que eu trouxe, pelo contrário, aqui a citação ela não só não legitima,
como ela contradiz a argumentação desenvolvida no texto. Então, repara que havia aqui de novo, né, esse ponto de vista de que o ser humano é passivo, de que o brasileiro é passivo, de que as pessoas não se colocam em relação à impunidade, que exatamente a gente vê vários escândalos e ninguém faz nada e tal. E aí vocês vejam, lá no finalzinho, nas 2 últimas linhas, aparece a citação dizendo: a esperança é a última que morre, como diz o ditado, não se desacreditar com o país, como disse a Marta Suplicy, Relaxigosa. Relaxigosa tem uma ideia, né, traz um tema que é contraditório exatamente com o texto que vinha sendo desenvolvido, que é exatamente cobrar uma postura mais ativa do cidadão. E aí a citação exatamente contradiz essa ideia de Relaxigosa na época, essa redação já antiga, né? Foi uma fala da Marta Suplicy, acho que era sobre a greve das pessoas que trabalham com aviação, e aí, enfim, tinha essa fala da Marta Suplicy. Então, vejam como não são recursos que de fato contribuem. Acabando a bateria do meu computador. Deixa eu botar para carregar aqui. Então, são recursos que não contribuem necessariamente para a argumentação, como a gente pôde perceber, né? Aqui eu vou pular porque era para a gente observar como é que essas vozes são apropriadas em textos de grande mídia e tal, mas eu vou pular porque senão não vai dar muito tempo. Mas cheguemos então aos resultados, né? Que exatamente é o que nos interessa, enfim, foi o resultado da nossa pesquisa. Então, o que o Enem considera um bom uso de estratégias argumentativas? E aí, quais foram os nossos resultados? Após o exame de 30 redações nota 1000 em 2019, que foi o nosso recorte, obtivemos os seguintes resultados. Em média, cada redação apresenta 3 marcas de intertextualidade, sendo uma referência na introdução e mais 2 em cada parágrafo de desenvolvimento. Então, repara, não só aparece a intertextualidade, essa que a gente viu e tal, né, que necessariamente a gente traz essa outra voz para o texto, mas os textos apresentam mais de uma marca, então chegando até 3 marcas de intertextualidade. Todas as redações apresentam articuladores interparágrafos, que é uma questão também importante de a gente observar, né, como eles se articulam. Das 30 redações, 21 fecham com portanto, então leva a gente a pensar qual é o lugar desses mecanismos coesivos, se eles de fato estão sendo apresentados ou utilizados mais como uma ideia de, enfim, né, tem que estar mais do que como ele se articula ao texto. E aí, né, fala um pouco dos articuladores, que não é o nosso objetivo aqui, mas eu chamo a atenção para esse imenso número de estratégias intertextuais de citação nos textos dos alunos do Enem. E aí a gente para pensar, bom, se diante de tantas estratégias os alunos escolhem a intertextualidade, por que eles escolhem essa ideia de citação? Porque acham mais bem valorizadas no texto do Enem. E, de fato, se a gente olha para os resultados, se o objetivo do aluno é ter uma nota 1000, e se nos recortes feitos observando as notas 1000, 30, e repara que não foram, as notas 1000 foram pouquíssimas em 2019, né? Então, se não me engano, foram 50 notas 1000. E a gente observou só 30 delas, né? Então, nessas 30 apareciam essas marcas recorrentes de intertextualidade. Então, quando a gente olha para esses resultados, a gente acaba chegando à conclusão de que, para um texto ter uma nota 1000, ele precisa ter uma citação. Infelizmente, não necessariamente deveria ser assim, né? Existem várias outras opções, várias outras estratégias argumentativas, como a gente viu, citadas pelo próprio Enem, mas acaba que essa é a estratégia mais bem vista exatamente porque elas aparecem nos textos bem avaliados. Então, acaba que os alunos que observam, por exemplo, os textos de nota 1000 para estudarem, terem um bom desempenho, acabam chegando à conclusão de que é preciso citar. Eu preciso citar. E aí chega um ponto, por exemplo, de eu ter tido uma turma, né, muito, enfim, preocupada com essas questões de vestibular, e tinha uma aluna que me mostrou uma lista com citações. Eu não entendi, eu falei, mas para que isso, né? Você podia estar pensando em como elaborar um bom texto e tal. Ela disse, não, mas precisa ter uma citação, e citações que servem para tudo. Então, é um Gandhi, é um Renato Russo, que são aquelas citações que servem desde impunidade para, enfim,
violência e educação. Então, eles são guarda-chuvas que cumprem esse objetivo aqui que a gente acha que é o objetivo do Enem. E aí, exatamente, eu chego a essas conclusões, né, que foram as conclusões que os dados me fizeram observar. Né? Por meio dos exames dos textos, percebemos que o exame valoriza a forma dos textos, a quantidade de referências, citações e o emprego variado de recursos coesivos. Então, cada vez mais professores e alunos passam a tratar o texto argumentativo de uma forma enrijecida, valorizando a forma em detrimento da criatividade do conteúdo dos textos. Então, se a gente pensar, por exemplo, lá naquele primeiro quadrinho que a gente observou, eu pedi para que vocês guardassem algumas palavras, dentre elas o senso comum e a criatividade. Né? A princípio, o Enem diz que está valorizando a criatividade, mas será mesmo? Né? A gente está diante de textos que reproduzem esses aforismas, essas citações de pessoas famosas, e que necessariamente, em boa parte delas, já vem de casa prontos, né? Então, de fato, cadê a criatividade? É claro, gente, que aqui a gente faz uma ressalva e pensa que é um texto de larga escala, é uma correção em larga escala, mas que, enfim, né, precisa ter uma correção mais justa possível. Daí a gente pensar numa equidade, né, de possibilidades de citações. Apareceu alguém falando isso. Tá. Então, a gente está pensando no lugar dessa criatividade, desse senso comum, diante dessa produção e dessa banca que valoriza a forma, que está, de fato, valorizando essas estratégias que são mais enrijecidas, digamos assim. E o problema todo é quando a gente, enfim, né, de fato, o Enem tem uma projeção grande nas escolas de ensino básico, né, e nos cursinhos, e a gente sabe que o texto do Enem, esse tipo de produção, ele ocupa um espaço, né, nas aulas de produção. Agora, o problema todo é quando a gente começa a achar que redação é só isso, né? É só o texto do Enem. Na verdade, redação é muito mais do que isso. A gente está diante de um tipo, de um modelo, mas que existem outros tantos e mais ricos e mais criativos e mais variados de pensar a produção textual. Então, a gente tem que observar tudo isso, é claro, né? E aqui eu estou falando também para os meninos que vão fazer a prova do Enem. Eu não estou dizendo que vocês não tenham que se basear nessa forma, nesse modelo, porque, enfim, é uma coisa que dá certo, mas, e aí eu estou falando agora para outro tipo de público, né, que é aquele que pensa em ensino, que pensa no lugar da língua portuguesa. A gente também não pode pensar que esse é um modelo só, né? Um modelo que deve ser avaliado, eu acho realmente que ele tem que aparecer na sala de aula, mas ele, obviamente, não pode ser o único, não pode nem deve, porque o que a gente percebe é o que menos estimula a criatividade, é o que menos estimula a reprodução de uma reflexão mais profunda e mais autônoma, e por aí vai. E aí, né, essa minha conclusão que eu chego, né, de acordo com a análise dos textos nota 1000, é possível perceber que um texto perfeito para o Enem deve conter referências, citações das mais variadas natureza, sociológicas, filosóficas, literárias, etc. Não vou ler novamente, mas vocês já percebam que essas coisinhas em vermelho, né, essas frases em vermelho, esses destaques, esses enunciados em vermelho, eles são exatamente os lugares em que aparece essa citação. Essa redação foi uma redação produzida pelo Enem em 2019, que tinha aquele tema, né, de manipulação dos dados dos usuários, que era um tema bem difícil, de fato. Mas repara que com esse tema, esse aluno conseguiu citar um escritor inglês, o Huxley, e aí no segundo parágrafo ele fala de Debord, depois ele fala de um filósofo sul-coreano, e no fim ele consegue retomar o Adorno. E aí eu fico pensando, né, se a gente em sala de aula, como professor de língua, falasse assim, olha, eu quero que vocês produzam um texto de 30 linhas, em que vocês consigam associar as ideias do Huxley, do Debord, desse filósofo sul-coreano e do Adorno. E aí todo mundo ia dizer, não, é impossível, não sei o quê, e eu concordaria, tarefa impossível. Mas, veja só, esse aluno conseguiu e tirou nota 1000. Porque, na verdade, a gente sabe que ele parte de conceitos que são padrões, né, que são já cristalizados desses teóricos e consegue associar ao texto, ao tema, que, na verdade, a gente acaba achando e chegando à conclusão que poderia ser qualquer tema, que ele conseguiria trazer essas referências e ter sido bem avaliado, né? Porque aqui a gente tem, no primeiro parágrafo, né, fala de realidade distópica, no segundo parágrafo
O escritor francês está aqui para mostrar que o meio digital, o sujeito é manipulado de forma alienante, então isso podia estar também em outros lugares. O filósofo sul-coreano apresenta a ideia do consumo para avaliar as inquietações resultantes, que também poderia aparecer em outros lugares. E, por fim, o Adorno fala do ensino emancipatório, que também poderia estar em qualquer, não vou dizer qualquer, mas em boa parte das conclusões apresentadas e das propostas de solução. Trago uma outra nota 1000 em que a gente percebe, os vermelhinhos, referência ao filme Matrix, depois referência ao Bauman no segundo parágrafo. Então, repara que a gente acaba percebendo lugares comuns e conhecimentos cristalizados para os quais essa relação é feita. Então, diante de toda a teoria de Bauman, de toda a teoria do Adorno, observa-se um elemento específico que se traz exatamente para a discussão e para o texto ser bem avaliado. Aqui eu vou pular, porque, enfim, não é o... aqui é só para mostrar, né, como é que essa voz do outro pode ser incorporada, né? Ela aparece com um discurso direto, que é quando aparecem essas aspas, aparece a fala propriamente dita, é mais difícil de observar, porque aí você tem que, se você quiser usar esse tipo de recurso, tem que gravar, digamos assim, as palavras de todo, como ela foi dita, né, pelo teórico e tal. E aí o mais comum é o discurso indireto, que a gente acaba observando, porque esse discurso do outro, ele aparece sob a voz do narrador, então a gente tem sempre um verbo de dizer, né, que é alguém disse, alguém falou e tal, e o conceito aparece de alguma maneira diluído na própria fala do narrador. Então, assim, a ideia era para a gente pensar no lugar desse texto do Enem, nessa estrutura fixa e rígida que pressupõe exatamente, de alguma maneira, essa reprodução de modelos, porque é um texto que observa a forma quando está diante da avaliação de produção textual, mas, ao mesmo tempo, observar isso de uma maneira crítica, né? De que, enfim, não tem problema de a gente pensar sobre isso, de falar sobre isso nas aulas, mas a gente pensar que argumentar é muito mais do que isso, né? A própria produção textual vai além de tudo isso, e a ideia era fazer vocês observarem um caminho possível aí de um bom desempenho nas provas, observando todas essas considerações que a gente fez. Aí, por isso eu trago Nazaré novamente, para dizer que é só tentar isso tudo, e boa sorte. E aí, desculpa se eu tenha sido rápido demais, mas a ideia era exatamente que a gente pudesse propiciar aqui uma discussão e uma reflexão sobre o que a gente apresentou aqui. Então, seguem os nossos e-mails, a gente pode ser encontrado, não hoje em dia, porque a gente está virtualmente, mas a gente está sempre no Cefet, eu e Aitel, e aí, enfim, estamos abertos a perguntas, vocês podem ficar à vontade. Eu vou parar aqui a reprodução. Cadê? Peraí. Aqui. Pronto. E aí eu queria saber se vocês têm perguntas, se surgiu alguma coisa aqui no chat que eu não tenha visto. Então você conseguiu perceber alguma coisa? Não. Não. Mas vocês podem fazer agora. Se alguém quiser, fica à vontade, vamos falar. Vamos lá, alguém perguntou alguma coisa aqui. Não, falou sobre o documento, né? Não tá para lá. As pessoas estão agradecendo. Obrigada. Obrigada aí pela vocês terem ficado, né? Alguém está falando. Em relação aos dados da coletânea, como podemos transcrever sobre eles no texto? Vocês viram que o Enem não considera como boas estratégias quando a gente retoma o texto de apoio. A ideia é que o texto de apoio esteja ali só para orientar, de alguma maneira, a escrita. Então, a partir de um tema que pode ser amplo, a ideia é que o texto de apoio consiga restringir, de alguma maneira, esse tema para que você não fuja do tema, não tangencie. Então, a ideia é que você não reproduza nada que tenha no texto de apoio, nos textos da coletânea.
Mas, se de alguma maneira você não, enfim, não sei e tal, ele não vai se descontar ponto pelo fato de você ter reproduzido um texto da coletânea, mas de alguma maneira não vai ser bem visto como uma estratégia criativa, digamos assim, se é que aquelas que a gente viu são criativas, mas de alguma maneira elas já estão ali postas, então não é, digamos assim, muito bem avaliada, né? Aí alguém está perguntando, pode combinar um filósofo com algum exemplo evidenciado, filme, música, série, no segundo ou terceiro parágrafo, quando fica muita referência. Eu vou responder a Tainara de dois jeitos. Um é do jeito de quem pensa a banca do Enem, como de quem corrige banca do Enem. Então vamos lá. Não tem problema de você abusar das referências. Você pode fazer, como a gente viu, né? 3, 4 referências, fica à vontade. E elas podem estar em lugares diferentes, podem estar na argumentação, no parágrafo de desenvolvimento, podem estar na introdução, podem estar na conclusão. Pode ser filme, música, não existe esse tipo de restrição ou de avaliação se um filósofo sul-coreano é mais bem avaliado que um filme, não. Basta que essa referência tenha a ver e seja coerente com um tema que você está, com o texto que você está desenvolvendo. Agora, como pessoa que não está na banca e como professora e tal, eu acho que, enfim, quando você dá muito lugar à voz do outro num texto de 30 linhas, sobra pouco espaço para a sua voz. Então, eu não vejo como boas essas estratégias de inserção de 3, 4 vozes num texto. Eu acho que é isso, né? Abrir muito espaço para outras vozes e a sua própria argumentação fica um pouco deixada de lado, né? E aí você tem essas duas respostas desses dois lugares, Tainara. Mas enfim, como banca do Enem é super bem-vindo. Como ter uma base de texto sobre um tema que você não faz a mínima ideia sobre do que se trata? Difícil. É difícil, Sofia, porque eu realmente vejo com muita dificuldade o fato de você conseguir argumentar bem sobre um tema que você não tem a mínima ideia. É muito difícil. Inclusive, é uma das críticas que são feitas a alguns temas do Enem, porque eles não são abrangentes, mas de alguma maneira a gente pensa, né, em abrangência considerando o Brasil, imagina, né? Eu já cheguei a corrigir textos com tema, aqueles temas, né, que era um tema da lei seca, e aí muitas pessoas de fato relatando, olha, não sei falar porque aqui não tem lei seca e tal. Então, ainda que seja um tema bem conhecido, né, ele esteja em mídia e tal, é difícil você não ter nenhuma base comum, como eu falei, né? Para argumentar, a gente precisa partir de uma base que seja, nem que ela é polêmica, ela é conflituosa, mas tem que ter uma base. Então, e aí, para isso, de alguma maneira, os textos de apoio servem, né? Para dar esse norte. Que acha da. Ai, tô bombando aqui de pergunta de produção, mas podem perguntar. Alusão histórica. Como eu comentei, nem todos os temas são passíveis de trazerem essa alusão histórica de maneira tão fresca, né, e tão atualizada assim. Eu me lembro daquele tema que era a formação educacional dos surdos, e aí muitos alunos relataram essa dificuldade de trazer a intertextualidade para esse tema. E aí muitos, inclusive, relataram, eu consegui falar da questão dos gregos, da sociedade grega, que a criança com deficiência era alijada da sociedade e tal. Mas, enfim, nem todos os temas propiciam e proporcionam essa ideia de alusão histórica. É muito interessante, né, porque se a gente pensar que a recorrência a fatos históricos e pensar sobre o que aconteceu no passado nos ajuda a esclarecer o futuro e o presente, mas nem todos os textos conseguem ter essa dimensão. Fala aí. Márcia, tem uma pergunta da Cíntia, aliás, sou minha aluna por 3 anos. A Cíntia está perguntando se vocês acham que esse modelo muito rígido da redação do Enem prejudica o ensino de produção textual nas escolas. Sim, então a resposta categórica é que sim. Mas não é uma culpa do Enem, não é necessariamente uma culpa do Enem, até porque é uma prova de larga escala, que tem que ter alguns tipos de parâmetros para avaliar, mas é uma questão de como isso reflete no ensino, ainda mais no ensino mediatista.
Porque o que o cursinho, por exemplo, preparatório tem que fazer? Eu acho um trabalho hercúleo, eu não estou falando mal desses professores. Eles têm que pegar alunos dos mais variados perfis, alunos que vieram, por exemplo, da nossa escola do Cefet, mas alunos que nunca escreveram uma redação no ensino médio, e em pouquíssimos meses esse aluno tem que tirar uma nota de preferência acima de 900 para passar para um curso, né? Então, eles acabam recorrendo a medidas rápidas, né? Soluções rápidas, que é dar esse macete. Eu fico observando as perguntas de vocês, é claro que eu esperava que essas perguntas fossem sobre redação, porque é a grande preocupação, e aí vem de novo a minha crítica à prova de linguagens, de suas tecnologias. Talvez seja uma impressão minha, acaba não que tenha que ser um obstáculo, mas acaba não oferecendo nenhum tipo de desafio, às vezes, porque acaba sendo uma prova, enfim, que não, em relação aos recursos linguísticos, que não explora muito bem essa parte da reflexão da língua. Mas eu fico observando as perguntas, e as perguntas, quando você escreve um texto, as perguntas deveriam ser: o que eu quero dizer com esse texto? Como eu quero dizer esse texto? Como eu quero dizer o que eu tenho a dizer nesse texto? E as perguntas não são essas, são assim: será que eu posso fazer isso? Será que você acha isso legal? Será que a banca concorda? Então, a partir do momento em que eu abro mão de decidir sobre o meu próprio texto, sobre o como e o que eu quero dizer, para me submeter ao que querem que eu diga no meu texto, eu assassino a escrita. Isso não é mais escrita. Tá? Isso não é um processo natural de escrita em que eu sou o autor daquele texto. É só uma reflexão, enfim, claro que se eu estivesse na posição de vocês, eu teria a mesma preocupação que vocês estão bombardeando em relação se pode citar isso, se pode citar aquilo, mas isso não é escrita. Isso não é um trabalho autêntico de escrita, porque na escrita, quem escreve o texto, ele levanta outros tipos de reflexão, que não essa do pode ou não pode, e sim do posso ou não posso, do quero ou não quero, e assumir decisões a partir daí. A Cíntia está falando em relação ao trabalho que a gente fez, então que a gente propunha outras formas de se inscrever além dessa do Enem. Isso foi mais no primeiro ano, e o Cefet acaba permitindo esse espaço para que a gente experimente outras formas de escrever além dessa da argumentação. E eu agradeço a Deus, vou trazer uma questão religiosa para cá, a oportunidade de trabalhar no Cefet, que é uma escola que possibilita esse tipo de experimentalismo, porque o meu pesadelo como professor de português era ter que dar aula numa escola em que eu não tivesse espaço para trabalhar outras formas de argumentar muito mais interessantes do que esses pseudotextos que às vezes a gente tem que ensinar a escrever. Então, mas eu reconheço que é um trabalho que tem que ser feito por causa desse mediatismo no Brasil, em que o aluno não escreve no ensino médio com frequência, e quando escreve, não escreve com autenticidade, que ele tem que submeter esses modelos, e o cursinho tem que dar conta disso no menor tempo possível. Eu queria reiterar exatamente a fala do Aito, por isso que a gente se coloca aqui de maneira dupla, né? Eu vou responder como banca e a gente responde como professor. Infelizmente, a gente tem os dois lados, né? A gente tem um lado que é exatamente esse que o Aito colocou, que é de levar uma pessoa que nunca escreveu um texto a fazer um texto que seja mais ou menos bem avaliado no Enem, e isso é uma tarefa enorme para cursinhos e escolas variadas, né? Enfim, não só de ensino público, mas também de privado, porque, enfim, a dificuldade na escrita não está necessariamente no público, claro que não, né? Enfim, é uma questão mesmo do processo. Mas a gente sabe que a gente está diante de um modelo que demanda esse tipo de estrutura, que faz exatamente com que vocês considerem essas perguntas, né, do que pode, o que é mais bem avaliado ou não. Então, repara que a gente está aqui diante de uma questão dupla. Felizmente, a gente tem aqui no Cefet um espaço em que a gente consiga trabalhar outros modelos que não sejam só o Enem. De fato, no Cefet, o Enem acaba ficando para o último ano do ensino médio, no nosso quarto ano, né? É o momento em que a gente olha de maneira mais detidamente ao modelo do Enem, mas a gente tem a oportunidade de trabalhar com outras possibilidades de texto, que é de fato escrita, que é o que o Aito está chamando a atenção, né? Que é exatamente para isso que serve o processo de produção textual, que a gente chama de processo, inclusive, né? Porque a gente não pode lidar com o texto de maneira acabada, mas é um processo. Mas, enfim, a gente está diante de uma realidade que não é necessariamente a realidade de um cursinho, que não é necessariamente a realidade de uma outra escola qualquer, e por isso
a gente tem que considerar esses lugares, esse lugar tanto dessas dúvidas que surgem quanto ao modelo, que são legítimas, porque, enfim, vocês estão aí diante de uma realidade, de uma prova que daqui a pouco vocês vão ter que fazer, mas a gente está diante de um outro lugar de pensar que isso não é necessariamente, definitivamente, o texto, né? Na verdade, o texto é um complexo de informações e de estratégias e de recursos, e que não podem se resumir necessariamente a citar, enfim, a pensar o que pode e o que não pode, né? Mas que pensa exatamente o lugar de quem fala, o lugar de quem lê, para que esse texto está sendo escrito, enfim, né? Mas a gente está aqui nessas duas posições, de banca e de professores do Cefet. Falar, tem outra pergunta, Benito A. Assim, vale a pena tentar refutar o que é dito majoritariamente, ou é melhor só seguir a tendência geral das pessoas? Acho que em relação talvez à opinião. Ao modelo, né? Ou ao modelo, não sei se é ao modelo ou à opinião. Eu não sei. Bom, é uma pergunta interessante, porque geralmente quando a gente retoma o outro texto, a nossa tendência é sempre que a ideia é que ele venha reiterar o nosso ponto de vista, quando na verdade existem várias outras estratégias tão ou mais interessantes, que são essas de pensar em questionar, em refutar, enfim, criar polêmica, né? Porque, como eu falei lá em alguns dos slides, quando a gente pensa em intertextualidade, o Fiorin também mostra isso, o diálogo não necessariamente é consensual, ele pode ser polêmico, e quando ele é polêmico, a gente tem estratégias, por exemplo, de contra-argumentação, que são estratégias super interessantes, mas que a gente acaba não vendo em textos de larga escala, exatamente por conta dessa ideia de que citar o outro é só trazer a voz do outro para corroborar ou para confirmar o que eu digo, quando, na verdade, enfim, é muito maior, né? Em relação à opinião, por exemplo, se eu posso discordar ou concordar, se foi isso em relação à proposta, as propostas do Enem não são necessariamente temas polêmicos, né, que vão gerar uma discordância. Por exemplo, o tema sobre feminicídio, claro que ninguém ia defender, né, que tinha que matar a mulher, enfim, que tinha que agredir a mulher. Então, acaba que, se for essa pergunta relacionada à opinião, acaba que o Enem não é um tema polêmico, né, então não se aplicaria a isso. Em relação ao modelo, se a gente tem que seguir esse modelo ou apresentar modelos mais criativos, a pesquisa da massa mostra muito isso. O Enem não divulga essas outras formas de escrita como textos modelares. Então, os textos modelares reforçam essa estrutura tradicional. Então, eu acho que se eu fosse um candidato no lugar de vocês, graças a Deus não sou mais, mas se eu fosse, eu ia tentar seguir esse modelo também, né? A minha hipótese como professor é de que quanto mais o aluno experiencia escritas verdadeiras, no sentido de textos fora desse padrão do Enem, quanto mais experiência ele tem de escrita com significado para ele, né? Eu vi aqui, feliz, ouvi o relato da Alice também, da Cíntia, de que se sentiram criativas, né, do primeiro ano, quando escreveram essas outras redações comigo. Quanto mais esse aluno se expõe a esse tipo de não modelo, né, mais ele consegue entrar no jogo do Enem quando for necessário, mais ele consegue simular essa redação do Enem. O problema é quando o aluno não tem essas práticas de escritas verdadeiras. Estou usando esse termo verdadeiro, mas é polêmico, mas práticas significativas de escrita. Quando ele chega no Enem, ele não tem a que recorrer. Então, assim, a que ele vai recorrer se ele não tem nenhum outro modelo além daquele? Então, nesse caso, em relação à estrutura, respondendo à pergunta, eu acho que não é para ir junto com a maré mesmo. Acho que a ideia é junto com todo mundo, porque o Enem não reforça modelo diferente. Se ele publicasse redações que tiraram 1000, fora dessa estrutura, introdução, desenvolvimento com 2 argumentos, desenvolvimento com 2 parágrafos, e uma conclusão sem portanto, aí eu poderia afirmar para vocês com segurança de que sim, pode seguir outro modelo de composição, mas infelizmente a gente não tem esse reforço oficial. Eu não sou louco de dizer que tipo, Alice escreve de forma irônica na redação do Enem, como a gente fez no primeiro ano. Nunca, porque a Alice seria reprovada na prova e ela ia vir atrás de mim para brigar comigo. Tem uma pergunta da Alice aqui.
se a gente acha que o sistema de avaliação do Enem é justo por conta da diversidade de desigualdade no Brasil. Acontece que toda tentativa de uniformização, seja dos critérios de avaliação, enfim, a tendência é que ela anule essa diversidade e enfim, né, e essas várias maneiras de se produzir texto. Então, de alguma maneira, essa tentativa de uniformização, ela exclui criatividade e acaba reproduzindo uma coisa que o próprio exame diz que não quer, mas que é isso que acontece, que é o senso comum. Então, eu diria o seguinte, eu acho que essas escolhas por critérios, ela está baseada numa tentativa de um exame mais justo. Eu não vou dizer aqui se é justo, mas a ideia que a gente observa é que essas escolhas, por essas amarras e por esses cerceamentos, eles têm como objetivo uma avaliação mais justa, considerando a abrangência do Enem, que é enorme, que eu não sei, inclusive, se a gente tem um outro exame igual em termos de proporção e de alcance, né? Mas a tentativa é essa, a tentativa é que o aluno que faça um exame no Acre tenha a mesma avaliação que um aluno que faça um exame no sul do país. Então, essa é a tentativa. Essa é a pergunta do Rômulo D, que você está... Não, eu estou lendo a da Alice. Então, a do Rômulo D também vai nesse sentido, ele faz uma afirmação, meio pergunta, de quando refere-se o Enem como uma prova extremamente abrangente, por ser a mesma em todo um país, mais do que um padrão de aluno, a banca busca que esse aluno consiga raciocinar acerca do tema, e aí e o conteúdo externo fica mais ofuscado pela criatividade do próprio aluno. É uma dificuldade mesmo de fazer uma prova de larga escala mesmo, 7 milhões, eu já participei de banca em que houve 7 milhões e poucos de inscritos, né? Depois acabou que esse número foi diminuindo. E dar conta de uma diversidade absurda, acaba que a grande ideia seria essa, se o aluno consegue expor um ponto de vista de forma clara, né, em 30 linhas. Mas entram tantas questões em torno disso, como essa obediência à estrutura de 3 partes, como se usa na primeira pessoa, se cita ou não, que estou dando uma opinião minha também, eu não participo mais da banca, mas que de fato acaba tirando o destaque do que seria mais importante, que seria essa exposição de uma opinião coerente. E isso é extremamente difícil de fazer, porque o aluno, para fazer isso, ele tem que dominar a escrita como convenção, ele tem que dominar elementos de coesão, ele tem que dominar a estrutura do texto argumentativo. Então, na minha opinião, foco em tantos detalhes que vocês acabam levantando aqui, bombardear a massa com essas perguntas em relação a argumento histórico, a quem citar, acaba que a gente esquece o mais importante, que é na fala desse aluno agora, que é de fato ter uma opinião, explicar um ponto de vista. Mas, enfim, acaba que isso, de fato, na prova, fica em segundo lugar, fica em uma posição subordinada a essa obediência padrão. O essencial, na minha opinião, acaba se perdendo. Exatamente. E aí foi quem que disse que a redação parece reprodução de forma de bolo, né? Acho que foi até a Alice que falou. Não, foi a Tainara. Que, exatamente, né? Parece que a redação forma uma receita de bolo. A gente costuma ver esses modelos, inclusive o Caveirão, né? Que é um modelo que já vem pré-pronto, e você troca só os elementos que são condizentes com o tema com o qual você está lidando, né? Porque esse, obviamente, muda. Mas é uma pena, né? Enfim, né? Que a gente tenha que lidar com esse modelo, mas esse modelo existe e ele tem que ser observado, ele tem que ser pensado, inclusive refletido, né? Porque a gente não pode, enfim, reproduzir sem questionar e sem pensar sobre ele. Acho que é uma maneira, inclusive, porque a gente tem, e aí eu me alinho muito com a ideia do Eitel, né, exatamente por isso que a gente faz essas coisas junto, é porque a gente também parte dessa ideia de que o aluno pode ser consciente, e aí a ideia, de fato, é que a gente chegue nesse lugar, né, que o aluno consciente, ele consegue ter domínio de todos esses lugares, ele consegue dominar tanto esse modelo, que acho que, e aí eu posso até estar um pouco enganada, mas talvez seria o mais fácil de todos, né, porque de fato é só observância de um modelo, mas ele também está plenamente consciente, tem domínio dessas outras tantas possibilidades
de se manifestar através do texto escrito, né? E que tem lugares de maior significado na vida dele do que necessariamente o Enem. É claro que eu não estou tirando aqui o lugar do exame, porque, enfim, é importantíssimo para você ter acesso a um vestibular, mas a gente sabe que o texto escrito não é necessariamente isso. O texto escrito é uma possibilidade de usos muito maior, né? Que a gente está adiante o dia inteiro, a gente se posiciona no Facebook, a gente faz texto no Instagram, a gente, em alguma maneira, sei lá, está se manifestando através de blog, ou seja lá o que for. Então, a gente sabe que o texto escrito, ele ultrapassa esses limites, e a ideia desse lugar ideal desse aluno, né, que a gente gostaria de chegar, é sempre uma tentativa de alcançar esse lugar, é que ele tenha esse pleno domínio, ele consiga se manifestar em todos esses lugares, inclusive na redação no modelo Enem, no modelo... Inclusive na redação do modelo Enem. Então, a ideia é que a gente consiga alcançar esse lugar, e por isso a gente reitera, né, que no Cefet a gente tem esse espaço, que é de exercitar essas outras formas, que são inúmeras, de produção no texto escrito, né, de representação no texto escrito, e que aí o texto do Enem vai ser só mais um, diante de todas essas possibilidades. E só para complementar a fala da Márcia, pela fala da Tainara, eu senti uma certa reclamação, uma queixa, né, de que ela mais a minha redação como se fosse uma receita de bolo. Então, apesar dela tirar uma boa nota, parece que tem um pesar, né, um lamento aqui. E eu acho isso muito negativo, não em relação à Tainara, mas em relação ao geral, que a escrita é uma atividade muito árdua, escrever é difícil, mas tem de ser, no final, prazerosa. Eu tenho que... Não é uma obrigação, mas é interessante para que aquela atividade tenha sentido, que eu volte a ela. Não estou dizendo dos escritores de literatura que têm crise de existência pelo que escrevem, alguns, mas pelo um escritor que o ensino médio forma. A gente tem que ter prazer, a gente tem que gostar do que a gente escreve. Então, eu me lembro quando eu me preparava para a prova, o Enem não tinha essa importância, sou de outra geração, eram vestibulares isolados. Eu lembro que quando eu escrevia as redações, eu gostava no final, eu falava, nossa, gostei do meu texto, não sei se eu também tenho essa mania de gostar do que eu faço, mas enfim, eu gostava do que eu fazia. E eu já tive depoimentos de alunos do primeiro ano que falaram que passaram a gostar do que eles estavam escrevendo. Então, uma fala de uma aluna dessa como a Tainara, de que tira nota 1000 ou nota alta, mas que não gosta do que escreve porque parece receita de bolo, eu acho uma lástima, porque, na verdade, a escola deveria formar alunos que gostem do que escrevem, de que vem sentido no que escrevem, além, dentro do universo escolar, porque a gente sabe que ele escreve com prazer em outras realidades, mas na escola também, aquele texto que ele escreveu para um trabalho, que não seja apenas para tirar 10, mas que ele veja empenho dele, resultado daquele empenho. Então, sinceramente, eu acho que escrever no modelo caveirão, digamos assim, esse modelo receita de bolo, para mim, gera muito mais fracasso em relação à relação do aluno com a escrita do que benefício, né? Que no caso, de fato, vai ser, o que é ótimo, que ele consiga uma aprovação numa universidade pública. Acho que a gente já está caminhando para o final. Não sei como é que funciona esse término. Então, só para, enfim, fechar a nossa fala, né, é que a gente quis aqui tentar alinhar essas posições, né, de, ao mesmo tempo em que a gente está observando o modelo, a gente está observando a forma, o modo como esse texto é divulgado, avaliado especificamente, né, a gente se preocupa muito com essa questão da avaliação. A gente está aqui também pensando em estratégias de acesso, porque também a gente sabe do lugar do Enem, mas a gente sabe da importância que ele tem na vida escolar do aluno, né? Então, a gente também não pode fechar os olhos para essa importância, porque, ainda mais agora, né, que o Enem é o único meio de acesso a várias das grandes universidades, então a gente não pode negar a importância, mas a gente tem que observar, de fato, o modelo, reconhecer as limitações e, enfim, reconhecer caminhos também. E acho que a Alice vai fazer letras, pela outra mensagem da Alice. Ela está preocupada também, é uma grande preocupação minha. O problema também é que muitos alunos que não têm acesso a esse debate passam a vida achando que só existe esse modelo de redação e acham a escrita chata. Alice, incrível essa colocação. Na verdade, isso é o senso comum todo, né? Poucos são as escolas que, de fato, ensinam a escrever, porque a gente sabe que a escrita exige do professor correção, tempo de correção, e professores trabalham em zilhões de escolas ao mesmo tempo. Então, de certo modo, alunos do Cefet têm um privilégio em relação a isso, tá? Essa condição de escrita,
E, de fato, uma preocupação... Exige método também, né, Aito? Exige Porque não é só dizer, olha, escreva, né? E é um trabalho maçante. Quanto mais artificial for o processo da escrita, mais cansativo para o professor é corrigir aquele texto. Eu me lembro que quando eu corrigia as redações do primeiro ano, dessa turma da Alice, da turma da Cíntia, eu tinha prazer na correção, eu compartilhava, não pedi autorização, estou revelando agora, eu compartilhava esses textos com o pessoal da equipe, com amigos meus professores, falava, olha que genial esse texto do aluno. Então, quanto mais artificial for o pedido de encaminhamento da escrita, mais maçante é para o professor corrigir, menos resultado tem esse processo todo, que é longo e cansativo. Então, Alice, acho que tem que fazer letras, querida, vem? Eu acho que é uma preocupação que pode... Estou brincando, né? Mas é uma preocupação de professor, uma preocupação cidadã, né? De que quer formar pessoas que, de fato, dominem a escrita, que é uma ferramenta básica para defender qualquer linha política. Não interessa se você é direita, esquerda, extrema, você tem que ter a escrita e a comunicação como um artefato para exercer essa cidadania, né? Então, eu acho que é uma preocupação muito digna, típica de um professor de português. Jornalismo, olha lá. Tá na área, né? Tá na Tá área. caminhando. Bom, sucesso aí, se eu puder ajudar alguma coisa. Sucesso, Alice. Muito legal fazer ela dar aula para as pessoas da comunidade. Parabéns, Alice. Pode contar comigo, tá? Em relação a essa aula sua. Com a Márcia também, estou incluindo a Márcia. Você não deu aula, acho que para a Alice ainda, mas pode contar com a ajuda se precisar de alguma coisa de material, enfim, de orientação sobre esse ensino. Super apoio. Bom, então, se ninguém tiver mais pergunta, a gente finaliza. A gente está aí com os nossos e-mails disponíveis. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questão a mais que não tenha sido colocada aqui, que ainda gere dúvidas, vocês podem mandar e-mail para a gente, tá? Perguntar sobre a gravação, onde vai estar disponível, não sei responder. Não faço a menor ideia. Acho que é o Vinícius vai responder. Com licença, vocês terminaram? Fala, Vinícius. Vinícius, em relação à gravação. Tá, a gravação a gente vai ter que ver ainda, porque gravado fica. Agora, como compartilhar vocês, eu não sei ao certo, tudo bem? Tá. Ela fica, eu imagino que ela fique aqui disponível no chat, mas quem não é daqui, né, da plataforma, quem não tem acesso institucional à plataforma, talvez não consiga ter, enfim, né? Eu não sei te informar o certo, então eu ainda vou ter que confirmar isso depois e passar. Tá. Mas salvo fica. Agora, como compartilhar para você, eu já não sei. Tá bem. Gente, mais uma vez, obrigada pela presença. A gente teve aqui mais de 80 pessoas, eu cheguei a olhar numa hora, foi super legal, super gratificante. Obrigada por terem disponibilizado a tarde para a gente conversar sobre isso. A gente fica super grato e é sempre bom a gente ter esse momento de reflexão e esse espaço de troca. Obrigada, gente. Eu agradeço a participação de todos. Adorei muito. Achei que não existiria essa interação como existiu. Fiquei surpreso dessa interação ao final. Ainda bem que a gente reservou esse tempo. Nós que agradecemos a vocês pela participação. Muito boa palestra. Adorei saber as dicas, informações. Também participei aqui um pouco também. Parabéns a vocês dois pela iniciativa. E quero agradecer em nome do Cefet e do DEAC a participação de vocês e de todos os participantes também. Ótima palestra. Qualquer informação em relação ao certificado, por favor, entrar em contato. Mas antes de alguém chegar a vir a perguntar, sobre o e-mail que vocês vão colocar lá é qualquer e-mail que vocês possam utilizar para poder receber o certificado. Em relação às informações de vocês, se vocês repararem lá na lista de chamada, vocês vão ver que tem várias opções. Estamos abordando todos os polos esse ano, então não tem diferença entre aluno do Polo Nova Iguaçu ou Campus Maracanã. Tudo bem? Beleza, Vinícius, obrigada, tá? Gente, obrigada, então, mais uma vez. E Obrigado que vocês também, acompanhem as outras atividades que estão acontecendo aí na CPEX, tem várias coisas interessantes, então acompanhe aí a agenda, que tem bastante coisa legal. Então tá. É isso aí. Pode sair?
Não sei, Vinícius termina? Vinícius termina a sala? Deve ser, né? Fecha, sei lá como é que Eu chama. vou encerrar a gravação aqui. Tá bom. Tá. Então tá, gente. Obrigado. Obrigada. De nada, passa bem.